Bem, então, hoje é a nossa primeira aula, né? Aula 1. Aula 1. E a gente vai aprender algumas coisas básicas de matemática superior, certo? De ensino superior, que basicamente cálculo, certo? Vamos rever os conceitos principais, tá certo? Então, um conceito básico que a gente tem que estar bem estruturado na nossa cabeça é o conceito de função, certo? O que é uma função? A função nada mais é do que uma relação entre dois conjuntos. Então, antes de falar de função, você precisa saber quais são os possíveis conjuntos que a gente vai trabalhar aqui, tá certo? Então, muitos desses conjuntos vocês já aprenderam um pouco sobre eles no ensino médio. Então, o primeiro conjunto é o conjunto dos números naturais, né? Os números naturais são os números inteiros positivos sem o zero. São os primeiros números que a gente aprende quando nós somos crianças, né? São os dedinhos, né? Então a gente ensina para os nossos filhos os números naturais: 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim sucessivamente, tá? Então esses são os números naturais. Também tem outro conjunto importante, que é o conjunto dos números inteiros, tá? Que além dos números naturais tem os seus negativos, certo? Ou seja, tem o menos 3, tem o menos 2, tem o menos 1, tem o 0, tem o 1, tem o 2, tem o 3 e assim sucessivamente. Quando você está no ensino fundamental, você já começa a aprender a trabalhar com números negativos, né? Os números negativos são importantes na nossa vida, principalmente quando você está trabalhando, por exemplo, com dívida, né? Então, quando você tem uma dívida, você tem um valor saldo negativo lá na sua conta, tá certo? Depois vem os números racionais, tá? Que são as frações. É um número inteiro dividido por outro. Números negativos também entram aqui dentro desse conjunto. Então, dentro desse conjunto aqui, por exemplo, tem o menos meio, tem o menos 1, tem o 0, tem um terço, tem o 2 terços, tem, sei lá, 7 oitavos, o 5, tá? Então, todos esses números aqui são números racionais, são as frações. Mas o mais importante para a gente nesse curso vai ser o conjunto dos números reais, que são todos os números que você consegue representar, tá? Existem alguns números que não são racionais, tá? Por exemplo, o raiz de 2 é um número que não é racional. Outro número que não é racional, por exemplo, o π, né? Um número, vocês veem lá no ensino médio, primeira coisa, o π não é racional, o π não tem uma fração de números inteiros que tal que um divide o outro. Então, os números reais, você geralmente representa eles através de uma reta, tá? Essa reta aqui vai ser muito importante, tá? Vai aparecer várias e várias vezes. E você marca alguns pontos aqui sobre a reta, tá? 1, 2, 3, 4. Um desses pontos você diz que é o 0. Os outros aqui são os próximos números inteiros. 1, 2, 3, 4. Menos 1, menos 2, menos 3, tá? E os números fracionários, números reais, estão todos entre esses números inteiros aí, tá certo? Então, são o conjunto importante para a gente. Por que o conjunto de números reais é importante? Porque, por exemplo, você vai lidar vai fazer uma análise estatística com dados reais sobre vendas do seu produto dentro de uma determinada empresa. Então, os números que representam o preço, geralmente são números reais, tá? Não são, o preço de um produto não é 1, 2, 3, né? É R$1,52, R$3,55, por aí vai. Outra situação que você usa números reais, por exemplo, é em finanças, né? Quando você vai trabalhar, por exemplo, com os preços dos ativos, né? Os preços dos ativos, eles variam dentro do conjunto dos números reais. Então, dependendo do que você vai utilizar, você precisa, certo, de um conjunto mais completo,
e o conjunto mais completo de todos para em ciências sociais, tá? O conjunto dos reais ele satisfaz bem essas propriedades. Tudo bem até aí? Oi. Eu posso fazer aquela representação? É porque o real é o que envolve todo, né? Sim, valeu. Que a representação em conjuntos, né? Então tem esses conjuntos, né? Vamos voltar aqui um pouquinho. Esses conjuntos estão um dentro do outro, né? Ou seja, todos os naturais estão dentro dos inteiros. Os inteiros, todo inteiro também é racional. E todo racional também é um número real. Então, uma forma de você visualizar isso é através de diagrama de conjunto, né? Então, você tem o chamado diagrama de Venn. Então, você desenha aqui um conjunto pequenininho para representar todos os números naturais. Um conjunto aqui um pouco maior é o conjunto dos números inteiros. Um outro pouquinho maior aqui, o conjunto dos números racionais. E por fim, o conjunto dos números reais, certo? O raiz de menos 2 ele está isolado fora desse círculo. O raiz de menos 2 ele está bem aqui, ó. Deixa eu pegar um. Raiz de 2 está menos. Raiz de 2 está aqui. Ele é real, mas não é racional. O raiz de menos 2, raiz de menos 2 estaria aqui, certo? É um número que não é real, é um número complexo, né? Mas graças a Deus, essas coisas têm pouca utilidade para quem vai fazer administração, economia, tá? Deixa nesse mundo aí. Tem utilidade? Tem, certo? Por incrível que pareça, tem, tá? Mas coisas muito profundas, tá? Que a gente não vai ver aqui durante o curso. Beleza? Então, vamos falar de algumas propriedades importantes aqui dos números reais, né? Então, propriedades. Primeiro, coisas que todo mundo sabe, certo? Por exemplo, se você tem dois números que são números reais, você pode somar, a ordem não importa, né? Tipo, 5 mais 4 é igual a 4 mais 5, certo? Outra propriedade, por exemplo, se você tem assim, x mais y mais z vai ser igual a x mais y mais z. Se você está somando três números, não importa também em que ordem você vai fazer cada uma dessas somas, tá certo? Outra coisa, além da aula estar sendo gravada, todos os slides que eu estou projetando aqui vão se transformar num PDF e vai automaticamente para a pasta no Dropbox. Então, você só precisa copiar realmente aquilo que você achar muito, muito, muito importante, senão você vai esquecer, certo? Então, você tem essas propriedades aqui. Tem outra propriedade aqui que é muito importante, que é o seguinte: você mistura soma com produto, né? Quando você mistura soma com produto, você usa uma regra chamada distributiva, né? É aquele famoso chuveirinho, tá? A tia ensinou chuveirinho, então chuveirinho é importante. Você tem essa propriedade aqui, tá? Então essas propriedades são propriedades naturais, assim, intuitivas, você aprende e usa sem problema nenhum, tá? Mas tem algumas propriedades que são conhecidas como produtos notáveis que as pessoas esquecem, tá? E que são importantes, vão ser importantes ao longo desse curso. Então, vamos relembrar aqui alguns produtos notáveis, tá? Então, o primeiro produto notável que eu gostaria de relembrar com vocês é a soma ao quadrado. Imagine que você tem dois números, x mais y, e eleva ao quadrado. Se eu escrever isso daqui, vocês concordam com essa igualdade aqui, sim ou não? Não. Não, graças a Deus, vocês não concordam, tá?
Isso daqui falta ainda corrigir, né? Falta corrigir por 2xy, tá? E por quê? Ó? Vamos fazer um exemplo. Imagina que o x é 5 e que o y é 4. Esse primeiro lado aqui vai ficar quanto, né? Vai ficar 9 ao quadrado, que dá 81. Esse outro lado aqui vai ficar quanto, né? Vai ficar 5 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Se fosse só isso, ia ser 25 mais 16. Não chega no 81, certo? Então, você não colocar isso aqui, você vai acabar adotando uma propriedade errada, né? Você tem que somar ainda 2 vezes 5 vezes 4. Aí sim, quando você faz essa soma, você vê que dá 81, tá? O interessante é que esse produto notável aqui, ele pode ser visualizado geometricamente. Como assim? Imagina que você tem aqui, ó, deixa eu desenhar um quadrado bonitinho. Um quadrado aqui. X mais, no caso o senhor deu ali, de 5 e 4, é x mais 4. Ah, deixa eu voltar aqui. X mais y é x menos y. Ah, a gente vai ver o menos também, tá? Daqui a pouco. Então, vamos... Cadê o meu? Imagina que você fez um desenho desse tipo aqui. Então, você pega um quadrado e divide ele em 4 partes. Essa parte aqui é um quadrado e essa parte aqui também é um quadrado, certo? Esse tamanho aqui vai ser y, esse aqui vai ser y, esse aqui vai ser x e esse aqui vai ser x, certo? Beleza até aí? Então, esse aqui é um quadrado, esse aqui é um quadrado, esse aqui é um retângulo, porque os dois lados são diferentes, e esse lado aqui também é um retângulo, os dois lados são diferentes. Pergunto, qual é a área desse quadrado maior aqui? X ao quadrado. Por quê? Porque o lado dele é x. O lado desse quadrado pequenininho aqui é y ao quadrado. O lado desse retângulo, desculpa, a área desse retângulozinho aqui é x vezes y. E esse outro aqui, x vezes y, certo? Agora, qual é a área do quadrado grandão? Primeiro, qual o lado do quadrado grandão, né? Desculpa, vou repetir a pergunta. Qual o lado do quadrado grandão? É x mais y. Então, o lado de um quadrado sempre é lado ao quadrado, né? A área de um quadrado. Então, x mais y ao quadrado é exatamente a área do quadrado maior, certo? Só que se você visualizar essas 4 partes, a área do quadrado maior é a soma dessas 4 partes, correto? Então, ó, essa área aqui é quanto? X ao quadrado, já foi essa. Agora, mais y ao quadrado, mais esse. Dá 2 iguais, né? Então, dá 2 vezes xy, tá? Então, aquele produto notável que eu coloquei para vocês, ele tem uma justificativa geométrica, tá certo? Então, esse primeiro quadrado produto notável importante, tá? Podemos... Que dá x mais y vezes x mais y, né? O 2 aparece porque esse cara aqui repete, né? Tá certo? Agora, vamos passar outros 2 produtos notáveis que vão ser importantes, tá? O primeiro deles, x menos y, tá? Que é o que o João Paulo perguntou. Essa diferença ao quadrado seria a mesma coisa, tá? O início. A única diferença é que, em vez de ser mais xy, é menos xy. Tá? Então, esse aqui é o nosso segundo produto notável importante. E o terceiro é o seguinte: x ao quadrado menos y ao quadrado. A diferença de 2 quadrados. Isso daqui é x mais y vezes x menos y. Tá? Então, esses 3 produtos notáveis, que são propriedades dos números reais, a gente vai usar algumas vezes, tá? Durante o curso. Tranquilo?
Podemos continuar? Essa última aplicação de inflação vai ser qual conteúdo? É o conteúdo que está na ementa. Né? Vai ser revisão de matemática e depois aplicações em administração. Certo? Então tá aí. Então, vamos lá. Outra coisa importante, tá, dos números reais é o que a gente chama de valor absoluto. Então, o que é o valor absoluto? Né? O valor absoluto, a gente precisa relembrar o conceito de números reais, tá, na reta. Então aqui 0, 1, 2, 3, 4, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Então o valor absoluto de um número é a distância do número até o ponto zero. Então, ó, por exemplo, se você pega aqui o número 2, a distância do 2 até 0 é quanto? 2. Se pega o 4, a distância é 4. Se você pega o menos 3, a distância é 3, tá certo? Então, valor absoluto, você pode entendê-lo como a distância, tá? Até o zero. Tá? Então, o valor absoluto vai ser sempre denotado por duas barras verticais. Tá? Então, que a gente chama de módulo. Também, o valor absoluto também é conhecido como módulo. Tá? Então, o módulo de x, ele sempre vai ser ou x ou menos x. Tá? Ele vai ser x se o x for positivo. E vai ser menos x se o x for um número negativo. Tá certo? Tudo bem? Então, vamos lá, continuar agora. Agora vamos falar sobre o conceito que é fundamental, tá?